Oi, gente, tudo bom? Vídeo começando! Não se esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Pois é. E hoje a gente vai falar exatamente desse assunto, gente, por incrível que pareça. Varíola dos macacos ou varíola. Enfim, bom, o que você tem que lembrar, o que você tem que saber, eu vou deixar aqui um pedacinho do Telejornal de Portugal para você assistir e já ver o que está acontecendo. Pois é, vai me deixando aí nos comentários se aí no Brasil já tem esse número de casos, ou se está aumentando, ou se teve pelo menos um, ou se já foi diagnosticado algum ou não. Deixa aí que eu também quero saber como que tá aí. Bom, gente, a questão é a seguinte: se é a varíola dos macacos, se é a varíola dos macacos ou se é a varíola dos humanos, enfim, a questão é, na sala do Luigi, já teve uma criança com a varíola, mas que eu saiba, foi varíola normal, varíola dos humanos, né, que eles chamam. Mas assim, a mãe... E eu me lembro que quando me passaram dizendo, eu até fiquei preocupada, sabe? Mas aí, eu perguntei, nossa, mas ele já tem vacina? Ele já se vacinou? E aí me respondeu um pai que faz parte da Associação dos Pais, e ele é daqui de Portugal, é um português. E ele me disse, ele passou até um link, mas eu não consegui nem abrir, gente, para ver, mas ele me disse assim que no calendário da vacinação de Portugal, acho que para criança, que eu não me engano, ele me disse que não é obrigatório. Então, resumindo, eu acho que só se tiver um surto ou se tiver alguma coisa, me corrija aí você que é português e já tá, ó, a par 100% da vacinação daqui. Porque no Brasil a gente sabe que a gente toma a vacina. Toma vacina do braço, toma vacina no outro braço, toma vacina nas bochechas, toma vacina no bumbum, toma vacina na perna, toma vacina na testa. Gente, é tanta vacina que a gente toma, né, Luigi? Que a gente não tem noção quanta vacina a gente toma. Mas tem uma vantagem, pelo menos a gente tá mais do que vacinado, né, minha gente? Pois é. Não precisa tomar nem a vacina do Covid do que as outras vacinas. Pois é, então é muita vacina. E aqui, pelo contrário, tem uma outra filosofia, né? E por conta disso, eu sei que algumas vacinas é mais assim, se realmente você tiver, de repente, pedir para um médico, o médico realmente vê que aquilo é muito necessário, e aí, de repente, se não tiver na parte pública, você vai pagar na parte privada para você fazer. É claro que a gente sabe que no Brasil também existe a vacinação do calendário público, não é? Que é obrigatório, mas existe também na parte da vacinação particular, existem algumas vacinas que não estão no calendário público como obrigatória, mas muitas eu fiz nos meninos, eu me lembro disso. E eu lembro também, gente, que claro, você paga mais caro, mas ele pegava essa cepa, né, como chamam, de outras doenças, inclusive doenças que aconteciam às vezes até fora do Brasil. Então isso é bacana, porque aí a gente que veio pra cá já tá muito vacinado, então a gente não fica muito com esse receio. Mas resumindo, essa questão da varíola dos macacos, vocês vão ver aí como que tá aumentando os casos. E assim, eles já estão pensando, pelo que eu entendi, em alguma situação, tá? Para alguns grupos, de repente, quem sabe, algum dia, né, chegarem para fazer essa vacinação. Então, é algo sim que a gente fica preocupada, né? É claro, se você é médico, se você é enfermeiro, se você é da área de saúde, se você entende dessa coisa da vacinação, da varíola dos macacos, da varíola dos humanos, então deixa aí nos comentários que eu também quero saber, porque às vezes a gente não tem muito tempo de ver telejornal, de se informar muito, não é? E a gente fica assim, nossa, e aí, será? Como é que vai ser, né? Pois é, então a gente fica preocupada. Deixa aí nos comentários se você tá sabendo sobre esse assunto. Pois é, porque aqui já tá dando toda hora. Os casos de Covid, gente, aqui aumentaram, tem aumentado a cada dia, mas como é que fala? A obrigatoriedade, por exemplo, do uso de máscara aqui em Portugal não existe mais em lugares abertos, né? A não ser em transportes públicos, em hospitais e aquela coisa toda. Mas assim, você vai hoje numa loja de roupa, de sapato, num supermercado, né? Num local comum, você não tem mais necessidade de usar máscara, tá? Mas
a ministra da Saúde daqui, né, e todas essas pessoas que fazem parte do Ministério da Saúde têm aconselhado muito para que as pessoas tenham consciência e utilizem as máscaras, principalmente em lugares que tem muita gente. Então, assim, foi muito legal a gente ficar liberto da máscara, mas por outro lado também a gente tem que ter realmente uma consciência. Eu ainda não consigo ficar liberto da máscara dentro desses lugares, então eu ainda fico com a minha máscara. Mas assim, na rua, na hora de fazer as outras coisas, eu saio sem a máscara, mas com a máscara aqui embaixo, ou seguro, ou tá na bolsa, enfim, que é justamente pra gente ir se prevenindo, né? Então, os casos de Covid têm aumentado aqui em Portugal. Pelo que eu saiba, Portugal é um dos países da União Europeia em que os casos de Covid têm aumentado, assim, significativamente, né? Claro que não num nível absurdo, mas tem aumentado, entende? Então, assim, já tá um estado de todo mundo ficar meio que, oi, e aí, né? Vamos ver como que vai caminhar daqui pra frente, como que vai ser a responsabilidade de cada cidadão também, né? Tem que fazer a sua parte para que realmente o vírus não se propague a cada vez mais, não é mesmo? Então, sempre que a gente puder também, em alguns ambientes falando com muita gente, o melhor é ficar fechadinho com a máscara, né, Luíde? Pois é. Então, gente, dá uma olhada nesse telejornal, vocês vão ver, deixa nos comentários e qualquer dúvida a gente se fala, tá bom? 37 casos de varíola dos macacos, foram confirmados mais 14. As autoridades de saúde da Europa e dos Estados Unidos estão em alerta. No Reino Unido, as pessoas com alto risco de desenvolverem a doença devem manter-se em isolamento. Já não é apenas a região de Lisboa e Val do Tejo que registra casos da varíola dos macacos. Também no Norte e no Algarve foram detectados casos positivos do vírus Monkeypox. São esta segunda-feira mais 14, elevando para 37 o número total de casos identificados no país. E há outras amostras a aguardar resultados. A Organização Mundial da Saúde avisa que o número de contágios vai acelerar na Europa. E nos Estados Unidos, as autoridades também estão em alerta. No Reino Unido, todos os dias surgem novos casos do vírus Monkeypox e há novas recomendações. Quem tenha tido contacto com um doente deve auto-isolar-se durante 21 dias e evitar aproximar-se de pessoas imunodeprimidas, grávidas e menores de 12 anos. E todos devem estar atentos aos sintomas. People develop a rash. The rash is usually on the face or the hands or the arms, and it can go to the genital area. It starts as a sort of red spots and then moves into vesicles. Those are little blister-type lesions that look a little bit like chickenpox, and then they scab over. And once the scabs have fallen off, people are no longer infectious. Os especialistas dizem que o risco para já é considerado baixo e a transmissão limitada. We are finding cases that have no identified contact with an individual from West Africa, which is what we've seen previously in this country. But the community transmission is largely centred in an urban area, and we are predominantly seeing it in individuals who self-identify as gay or bisexual, or other men who have sex with men. Wir wissen aus Großbritannien, dass es sich wahrscheinlich um den westafrikanischen Stamm handelt, und der ist eher nicht sehr gefährlich. Todesrate liegt bei ca. 1%. Aber üblicherweise haben wir eher milde Verläufe. No fim de semana foi detectado o primeiro caso na Áustria. Em todo o mundo são já mais de 100 os doentes confirmados em vários países. Não existe nenhuma vacina específica para a varíola dos macacos, mas a vacina contra a varíola humana pode ser usada para proteger quem teve contactos com o infectado. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças pede aos países da União Europeia para atualizarem os meios de rastreio e diagnóstico para o vírus da varíola dos macacos. Numa altura em que estão identificados 85 casos em 8 países da União Europeia, é pedida uma rápida identificação, gestão, localização de contactos e notificação de novos casos. É ainda solicitada a atualização da disponibilidade de vacinas contra a varíola, antivirais e equipamento de proteção para profissionais de saúde. Portugal tem uma reserva estratégica de vacinas para combater a variante humana da doença no âmbito da prevenção de ataques terroristas. A varíola está erradicada no mundo há mais de 40 anos.
A variante com origem nos macacos é menos agressiva do que a humana e causa doença endémica na África Ocidental e Central. Agora vamos olhar para os dados da Covid em Portugal, dados referentes à semana passada. Foi uma semana com mais mortos e internados e quase 160 mil novos casos. No que diz respeito à mortalidade, entre 10 e 16 de maio morreram 191 pessoas, mais 47 no que da semana anterior. Nos hospitais estavam 1.450, são mais 243. 84 pessoas estavam em estado grave, mais 25 do que no último relatório. Os números de internamento não eram tão altos desde o dia 28 de fevereiro, quando estavam nos hospitais 1.478 doentes. O maior número de infectados registrou-se no norte, mas é em Lisboa e Val do Tejo que estão a morrer mais pessoas. Disparou a procura de autotestes à Covid-19. Farmácias e supermercados já estão a reforçar os estoques. De acordo com o Jornal de Notícias, os hipermercados chegam a vender 20 mil testes por dia. A linha Saúde 24 não está a fazer a prescrição automática de testes para menores, o que dificulta a vida de milhares de famílias. Os mais novos são o grupo com o maior valor de incidência cumulativa a 7 dias. Só dos 10 aos 19 anos, 1.992 casos por 100 mil habitantes. Mas quando o autoteste é positivo, os pais não conseguem uma prescrição automática para o de antigênio de confirmação ou para o documento que atesta a infecção. O robô da linha SNS 24 está, afinal, limitado a maiores de 18 anos, o que é confirmado pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, que não avançam a alternativa. O facto de não haver automatismo na linha SNS 24 para menores de 18 anos faz com que os pais tenham que aguardar por um atendimento personalizado, o que com 30, 40 mil infecções dia é muito difícil, se torna muito complicado, muito moroso, muitas vezes quase impossível, e leva a uma sobrecarga, mais uma sobrecarga das urgências, neste caso das urgências pediátricas. E não só, o efeito bola de neve faz-se sentir já antes nos centros de saúde, com milhares de encarregados de educação a tentar recorrer aos serviços para um simples teste ou atestado de infecção. O aumento da incidência levou os portugueses a procurar mais autotestes e, em média, compram 3 a 5 de uma vez. Só a cadeia de supermercados do grupo Sonai, diz o JN, vendeu mais de 20 mil testes dia nas últimas semanas. Cenário idêntico em todo o grande retalho e nas farmácias, com constante reforço de estoque. Efetivamente observou-se um aumento do número de testes dispensados, mas não tem havido dificuldade depois no reabastecimento do estoque. E em termos dos antigénios profissionais? Observou-se uma quebra acentuada, principalmente na primeira semana de maio, em que se observou uma queda na ordem dos 60%. Nós passámos de uma média de 25 a 30 mil testes diários para uma média de 9 a 10 mil testes realizados na primeira semana de maio. E esta última semana, na segunda-feira, houve um novo pico de realização de testes rápidos de antigênio nas farmácias, que chegou aos 18 mil. Ainda quase metade do valor de quando eram comparticipados. Mas o aumento da incidência tem obrigado muitos portugueses a gastar 15 a 20 euros por cada teste profissional para atestar a infecção. E aí, gente, vocês gostaram do telejornal? É bom, não é? Pois é, pelo menos a gente tem umas informações boas, né? Claro que tem informação de tudo. Tem informação ruim, tem informação boa, enfim, boa, mas no sentido assim, é claro que a gente não queria ter esse resultado de informação, porque a gente sabe que doença nunca é bom. Mas na questão, assim, da gente ter uma informação já, isso é bacana, porque a gente já começa a ficar alerta, começa a ficar de olho, né? Não entrar em desespero, mas isso é bacana para que todo mundo comece a saber o que tá rolando, o que tá acontecendo, e tem outros países, como vocês viram aí, que também tá tendo essa parte do vírus da varíola, enfim. Então, gente, pois é, fiquem em alerta aí, não é mesmo? Beijo, fui!